de um modo maior. Mas então vamos começar. Com que bom dia a todos, todas. Bom dia, sou Sebastião, dona Lavínia, Chile, Orlando. Meu pai, quem mais assistir depois? Meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Esqueci que o teu amor. Vamos começar então a nossa reunião desta manhã. Embalados por essa música do Pai Nosso, a anterior que era Quebrando os Laços, e nós vamos hoje justamente conversar sobre Quebrando os Laços, que é sobre a morte física. Hoje o nosso tema é a desencarnação de Fernando, que é o capítulo 50. Nós estamos terminando o nosso livro, né? Na próxima 51 e nós concluímos. Então, eu peço a todos que nós busquemos Deus, nosso Pai. Vamos serenar as nossas emoções, acalmar as nossas emoções, buscar a sintonia do Pai, através da sua criação, através de tantos benefícios que nós recebemos todos os dias ao acordar, sair fora de nossos lares e observar o céu, a natureza, o dia, perceber que nós estamos vivos, que estamos encarnados neste planeta, onde nós temos a oportunidade de nos regenerar, de nos melhorar a cada dia, e que esse estudo desta manhã possa nos tocar fundo, que nós possamos perceber através desse capítulo a grandiosidade e o amor de nosso Pai, sentir e aceitar que essa transição que nós chamamos morte é uma viagem, é uma mudança de plano, que nós possamos cada dia mais compreender a bondade de Deus e aceitar os seus desígnios com mais fé em Deus. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, na semana passada, nós vimos a Máquina Divina, foi o capítulo 49, né? Máquina Divina. E nesse capítulo 49, antes, porém, eu queria só colocar uma questão aqui. Nós já vimos o nosso lar, né? Que é a descrição da colônia espiritual, agora nós estamos vendo os mensageiros, que o tema central é esse mesmo, desencarne, a morte do corpo, os esclarecimentos sobre essa questão. O livro número 3, que é Os Missionários da Luz, ele fala sobre reencarnação. Tem vários exemplos sobre reencarnação. Mas essa sequência, não necessariamente a gente precisa seguir ela, né? Porque você lê um livro na frente do outro, não vai atrapalhar o entendimento, não. Cada um é cada um. Então, se alguém tiver alguma sugestão, né, quiser colocar para nós até a semana que vem, se nós continuamos nessa sequência, faremos o Missionário da Luz, ou se não, vamos para o Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, que é o 4º livro, que é as experiências do mundo espiritual, que é o trabalho no grupo chamado Obreiros, né, de Jesus, que trabalha no plano espiritual. Tem depois o Mundo Maior, que é a comunicação entre os dois mundos. Libertação, que é a conversão do Gregório, é o tema principal, a conversão do Gregório, espírito bem complicadinho, né? Eu ia falar libertação. A libertação, né? Isso, a libertação, a conversão de Gregório. Ele foi primeira edição em 1949, já está com 75 anos, né? Depois tem Entre o Céu e a Terra também, as lutas do cotidiano, os desajustes de família, a história do Amaro, Zomira e Odila. Enfim, se vocês quiserem dar uma pesquisada depois na internet, né, que são 13 livros, né,
coleção, além daqueles outros que é só mensagem, que esse a gente, geralmente, ele usa ele para... O Cristiano chegou. Bom dia, Cristiano, seja bem-vindo. Bom dia, Bom dia, Cris. obrigado. Bom dia, filho. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Bom dia, Orlando. Bom dia, todos. Bom dia. Aí nós vamos ver esses livros, né, na sequência. Aí vocês apresentem sugestão. Se nós continuamos na sequência, o Missionário da Luz, também é um livro muito interessante sobre reencarnação, ou se nós podemos pular algum e estudar um outro que alguém tenha mais assim afinidade, né, e tenha a curiosidade de estudar. Mas é para pensar isso aí, não precisa responder agora. Na próxima reunião, né, a gente decide qual livro a gente continua. Se continua esse, ou vamos no próximo, fora da sequência, aliás. Então, hoje nós vamos ver então, o Desencarne de Fernando. Antes, porém, vamos lembrar da Máquina Divina. Lembra do que nós vimos no capítulo 49? Estávamos justamente examinando o Fernando. André Luiz teve aquela ajuda do Aniceto para olhar com mais profundidade aquele corpo que ali estava. Aí ele teve uma visão assim muito mais ampliada dos complexos energéticos, dos sistemas que envolvem todo o nosso corpo, e a máquina do homem, por isso até o nome, né? Então a cooperação magnética do Aniceto auxiliou ele nessa visita que ele fez dentro do corpo. E o interessante é que ao mesmo tempo que ele via o corpo, né, ele também conseguia perceber o entorno, né? O curioso, né, quando a gente vai ver assim, por exemplo, o microscópio, a gente foca naquele pontinho ali, né, e amplia aquele universo que é o universo micro. E na visão ali do André Luiz, né, ele ao mesmo tempo que ele via o micro, ele via também o entorno, tudo que estava acontecendo. Então, as possibilidades no mundo espiritual são muito maiores do que a nossa aqui, muito diferente da nossa vivência aqui na Terra, né? Eles têm uma possibilidade maior. Depois que o Aniceto retirou a mão dele, ele ainda continuou vendo, só que daí a visão dele reduziu bastante, mas ele ainda viu o corpo físico, alguns sistemas, a própria estrutura óssea. Daí a questão, né, de alguns médiuns de cura, eles poder ver o interior da pessoa e às vezes até trazer algum diagnóstico sobre alguma enfermidade e tudo mais. Imagine um médico que também seja médium espírita, né, com essa possibilidade, com esse poder de ver por dentro do corpo humano, sem precisar do auxílio da máquina de raio-x ou os modernos equipamentos que nós temos, a pessoa poder ver no interior do outro, assim, com bastante detalhes. E essa possibilidade André Luiz tinha, então ele ficou maravilhado com essa forma de ver. Muito bem. Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre o capítulo 49, a máquina humana? Ou alguém tem alguma sugestão, alguma experiência, né? Se os médicos pudessem fazer isso, hein? Na hora de tratar a gente, ter essa visão micro, quanta coisa podia ser tratada, né? Com mais precisão, com mais... porque às vezes falha, né? Que daí ele teria ali, tem, né, auxílio espiritual para aquela visão. É muito interessante isso. Eu, a respeito da máquina humana, que é o nosso corpo, eu poderia dizer o seguinte, que só aí a gente vê a presença de Deus se manifestando, porque, para mim, Deus é o maior arquiteto que existe
no universo, não existe outro maior, né? Porque se você olhar para o teu corpo, que perfeição, né? E é um casulo que você tem aí para usar um determinado tempo só, né? Mas é perfeito, perfeito. São 2 olhos, são o coração, é a mente, é o cérebro, né? Eu estou fazendo um evangelho aqui onde a gente faz aquela questão, né? Você sabe quantos neurônios você tem no cérebro? Ninguém sabe, nem o Dilon. Não, sei não. 86 bilhões de neurônios nós temos no cérebro. São eles que comandam todos os órgãos do nosso corpo. Você sabe quantos metros nós temos de veias e artéria que demanda do coração para bombar o sangue? Dá 2 voltas em redor do planeta, a 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros. Daqui de Dourados a São Paulo é 1.000 quilômetros. São 100. Uma volta ao redor do nosso planetinha dá 40.075 quilômetros. Então dá 2 voltas e meia em volta do globo. Ai, que coisa extraordinária, né? Todo o nosso corpo funciona através desses 2 órgãos. O cérebro manda você mexer um dedo, você mexe. O cérebro manda você falar, você fala. Então, tudo que a gente faz é comandado pelos neurônios que compõem o nosso cérebro. Coisa simplesmente extraordinária. Tem um espírita, que eu não sei se vocês já ouviram falar do Paulo Frutuoso, é um médico. Sim. Ele escreveu um livro... no YouTube. Eu estava assistindo esses dias. Então, ele escreveu aquele livro A Medicina Oculta da Mediunidade, acho. Esqueci exatamente o título, mas ele fala justamente disso, se todo médico, e ele fala que futuramente todo médico será um médium e terá desenvolvido essa parte de tocar no paciente dele, conseguir ver lá dentro tudo como funciona e ver exatamente qual que é o problema e tratar aquele problema específico. Que hoje, mesmo com os aparelhos mais modernos, por exemplo, ele citou um caso de câncer que ele curou, fizeram um tratamento e curou. E não tinha mais nenhuma possibilidade de ter algum ponto de célula ainda que pudesse se tornar câncer, né? Só que, como é que fala? Com o suporte dele lá, eu acho que o mentor dele, dava para ver que ia ainda voltar o câncer. Se ele tivesse essa possibilidade de ter percebido, eles teriam feito outro tratamento, né? Mas ainda não é possível. Ele fala isso, ainda não, mas futuramente sim. Não com ele, não com a próxima geração, mas uma geração futura, quem sabe, né? Muito bem. Nosso corpo, ele é perfeito. e tem prazo de duração, né? A gente está conosco por um empréstimo, né? Não é nosso em definitivo, né? A gente vive um determinado tempo. Toda essa estrutura, toda essa beleza que existe no funcionamento, ele se desfaz com o tempo, né? E Deus cria isso para um momento, né, de vivência nossa aqui na Terra. E hoje, então, no capítulo 50, nós vamos continuar, então, com a desencarnação de Fernando. E antes da gente entrar mesmo no capítulo, eu encontrei aqui uma música, na verdade, é uma poesia de Alta de Souza, chama Quebrando os Laços. E eles musicaram ela, né, e ficou assim muito, muito, muito bonita a música. E ela nos traz esse conhecimento mais sobre sobre a morte.
fugir a mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer. Deixar o mundo sem pena será morrer. Fugir neste anseio infindo, a treva do anoitecer. Buscar a aurora sorrindo será morrer. E ao grito que a dor arranca, meu coração faz tremer. Voar uma pomba branca será morrer. Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços. Sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, este voo infindo há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Essa é uma poesia de Alta de Souza que fala sobre a morte. E na verdade o título dela no original é Fio Partido, né? Alta de Souza, aquela poetisa brasileira nordestina, né? Desencarnou cedo. Ela fez essa música. Muito bem. Então, nós estávamos vendo, né, o Aniceto ali e os grupos auxiliando na partida, né, do Fernando. E ele teve aquela visão mais ampliada, daí ele retirou da fronte, ele teve uma visão menor, né, mas ainda assim bastante interessante, de uma visão microscópica. E deixa eu mudar aqui a apresentação. Espera aí, aqui. Tá. E aqui então eles estavam com números de parentes ali, como é de costume, né? Nós aqui, enquanto tem alguém passando mal, enfermo, a gente está ali lá adorando, pedindo por ele, para que ele se cure, né? Mas no caso do Fernando não tinha mais jeito mesmo, ele já estava no momento da partida dele. Estava ali um acompanhamento de um médico e a família, né? Que a esposa, Amanda, e uma outra pessoa ali junto. E no lado do espiritual, toda aquela equipe, além da mãe do Fernando, que também desencarnada, estava ali querendo auxiliar ele. E ali ele estava esperando se desligar, mas estava tendo dificuldade para o desligamento, estava muitas horas naquela situação, naquele transe. E a mãe Prestimosa estava muito preocupada com aquela situação, porque ele estava sofrendo, ele estava com dores ali, né, preso, aquele corpo já sem condição de manter, e estava absolutamente preso a sensações de sofrimento
físico, como esteve ligado no curso da existência à satisfação do corpo. Então, ele como nós vimos na aula anterior, né, ele não teve uma vida muito equilibrada, ele era muito ligado às sensações do corpo, ele não se cuidava muito bem, né, e por conta disso, ele mostrava, assim, muita dificuldade para desligar, né, ele tinha uma ligação muito forte com o corpo físico. Notam-se, de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo, né? Então, ali tinha algumas dificuldades que eles percebiam ali. Vê-se que a vida humana obedecendo mais o instinto que a razão. Então, imagina, né? Nós estamos falando, quando a gente fala instinto, nós vemos o animal, né? Então, o Fernando, ele se deixava mais guiar pelo instinto. Então, ele dava mais valor às coisas físicas, às coisas do corpo. Então, ele não tinha uma vida muito disciplinada, né? Aqui, complexos de disciplina nos vasos. Então, eles observavam aquele corpo físico e ali eles viam o diagnóstico da vida que ele foi, da vida que ele levou aqui na Terra, da vida de disciplina, de desregramentos. E por conta disso, né, eles estavam tendo dificuldade nesse auxílio. E a mãe ali, aflita, pedia para que eles auxiliassem nessa retirada do espírito daquele corpo, né? E ele falou, nós estamos ajudando, nós vamos ajudar no que for possível. Ela ficou muito agradecida, disse que seria um caridoso obséquio. E então a Aniceto perguntou se ela seria a encarregada de encaminhar o Fernando, né, depois do desenlace, depois do desligamento. E ela, tristemente, ela disse que não, né? Ela queria até sacrificar um pouco mais, mas ela não teve permissão para socorrer ele nos últimos instantes. Então, ela também tinha algumas dificuldades, né? Talvez era super protetora ou alguma coisa assim, né? E ela não teve permissão de permanecer com ele depois desse desencarne, só futuramente quando ele tivesse mais equilibrado e ela também. Então, diz aqui, deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Então, ele precisava desse momento um pouco mais distante da mãe, para ele fazer uma reflexão do que ele fez aqui, do como que ele levou a vida, para ele poder se reabilitar. Então, a mãe dele, nesse momento, ela não ia auxiliar, ia acabar atrapalhando mais ele, se ele ficasse com ele. Ele precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que, infelizmente, desprezou. Então, o Fernando estava nessa situação, né? Ainda que a mãe quisesse ficar ali pertinho dele, não dava, né? Nós vemos um exemplo assim parecido na questão do André Luiz, né? A mãe do André Luiz ficava sempre à distância, pedindo ajuda lá ao nosso lar, aos ministros, ao governador mesmo, pediu que auxiliasse ele, e eles iam lá com frequência aonde ele estava, no umbral, tentava ajudar, tentava tirar ele naquela situação, mas ele nem percebia a presença dos mentores ali, porque ele estava tão envolvido nas próprias lembranças e culpas e até acusações que ele sofria ali por outros espíritos, que ele não conseguia perceber a ajuda que vinha dos mentores. Então, nessa situação, às vezes a pessoa não consegue mesmo, ela precisa desse momento para poder ela mesma sair, se arrepender, orar, e daí então mudar de sintonia. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma a seu espírito irrefletido. Então, o sofrimento, né? Aquela dor que a gente sente pelo desperdício mesmo do tempo aqui na Terra, ela vai nos auxiliar nessa redenção. Infelizmente, muitos de nós precisam desse momento. A gente não consegue passar sem passar por esse momento de transição. Então ela estava assim querendo, né, ficar junto com ele, aconchegá-lo e tudo mais,
mas aqui diz assim, ó, todavia não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Então, ainda que ela quisesse ficar perto dele, aconchegá-lo ao coração, como diz aqui, ela não tinha permissão porque ela ia atrapalhar, ela não ia ajudar ele. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto, e contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. No que respeita a mim, estou cansado de agravar meus débitos. Então ela já estava mais consciente, ela não queria mais passar por situações. Filho do meu afeto, eu não entendi muito bem, até eu grifei aí, pode ser que não seja filho biológico, alguma coisa assim, mas não entrei em detalhes porque só diz isso, filho do meu afeto. Estou cansado de agravar os meus débitos, não devo contrariar os desígnios de Deus. Então ela estava mais consciente da sua situação, tanto é que ela não resistiu à questão de ficar, não tentar interferir pelo filho, né? Ela não poderia. Aí então ele disse assim, né? Nossa amiga tem razão, Alice disse, né? Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tem instrução para... Então a intercessão da mãe, ela não foi perdida, né? Por conta dessa intercessão, aquela equipe estava ali ajudando o Fernando, né? Instruído de levar ele para um lugar seguro. Quando fala lugar seguro, porque provavelmente ele tem alguns adversários no plano espiritual que estão ali, nós vamos ver mais à frente, esperando o desencarne para receber ele, né, no grupo, né? Então eles iam levar ele para um lugar seguro, uma casa de socorro, onde poderá colher melhor proveito do sofrimento. Ele vai ser internado, né? Ele vai estar ainda sob tratamento, sob cuidados, e ainda vai passar por momentos de recuperação, né? Que isso causa dor e sofrimento mesmo. Será asilado em zona vibratória inacessível a influências inferiores e criminosas, embora a situação em região baixas. Ele ia estar num local de proteção, né? Proteção contra aqueles espíritos que ele criou como adversários dele mesmo, como inimigos, né? Então ele ia estar nessa situação. Então o Aniceto concordou, e daí ele fez um comentário: a aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. Então a esposa e outros que estavam ali perto do enfermo estavam ali orando para ele se recuperar, e estavam emitindo energia para dificultar o desencarne. Naquele momento não era o momento, né, de cura, né? Embora eles estavam emitindo essas energias ali, diz assim, ó, de fato uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Então, os parentes estavam ali querendo segurar ele vivo, né, encarnado, orando. E através dessa vontade que eles tinham, tão grande, de que ele se recuperasse, ele recebia aquelas energias e mantinha-se preso àquele corpo já sem condição de manter a vida orgânica. Então, está dizendo, esse socorro agora é inútil para ele, né? A nossa oração para o enfermo era muito boa, muito bem-vinda, mas naquele momento ali, ela não era bem-vinda, ela estava atrapalhando o desencarne dele, ele precisava desencarnar, já estava no momento dele, para desenvolver o equilíbrio orgânico, né? São inúteis para devolver o equilíbrio orgânico, porque ele não tinha mais condição. Então precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. Olha a preocupação dele, né? Que a família está sofrendo, a gente entende a dor dela, ela está ali presa àquela situação, né? Então nós vamos arrumar uma maneira da família de se desvincular desses laços, né, dele, mas sem causar sofrimento maior nem para a família nem para ele. Então eles estavam nessa situação. Então ele aproximou, a equipe aproximou, modifiquemos o quadro de coma. Ele estava em coma, então eles começaram a magnetizar ele, e
E deu uma melhora, né? Ele começou a respirar melhor, um pouquinho mais, e o médico falou, olha, melhorou, né, os prognósticos. Então, eu estava imaginando que ele já ia morrer, mas acho que ele deu uma melhora, que é possível que ele se recupera. A pulsação inexplicavelmente está quase normal, a respiração tende a acalmar-se, e as 3 senhoras que estavam ali ficaram mais aliviadas com aquela questão. O que é isso que a gente conhece? A melhora da morte, né? Ele estava melhorando, para que a dona Amanda e a esposa, que a esposa dele e a assistente que estava junto, se afastasse do corpo. Então o médico recomendou, até talvez intuído pela espiritualidade aí, ó, vai repousar, né? Leva suas cunhadas, porque o Fernando está melhor, está mais tranquilo, a situação é muito favorável para que ele se recupere, né? Então, nós vamos ficar aqui cuidando dele, o senhor Janurá e eu. Então, as 2 senhoras e se retiraram, né? Agradeceram e foram se retirar. Enquanto elas se retiraram, então, o médico permaneceu ali, começou a ficar mais tranquilo. Aos poucos, então, aqueles fios que estavam ligando, aqueles parentes aflitos ali, foram se desligando, sumiram, desapareceram. E o médico falou, abra a janela, né, para que entre um ar aqui, que até ajuda nessa recuperação. E abrir a vidraça. Então, na hora, o André Luiz viu 3 rostos horríveis de expressão diabólica que surgiram no peitoril da janela e falaram em voz alta, como é, Fernando, vem ou não vem? Ninguém respondeu. Aí Aniceto só dirigiu o olhar para aqueles espíritos, né, que provavelmente emitiu uma carga energética, e eles desapareceram, se afastaram. Meia hora, então, passou, o médico despreocupado ali, conversando entre eles, né, das melhoras e tudo mais, conversando sobre outras questões, problema do mundo. Então, a Aniceto e a equipe aproveitou aquela serenidade do ambiente, começou então a retirada do perispírito, do corpo espiritual do Fernando, desligando do corpo físico, e ele percebeu que começava a operação pelos calcanhares e terminava na cabeça. E ali na cabeça tinha preso um cordão, e tal como o cordão umbilical, né, mas ali na cara da cabeça, uma ligação com o corpo. Ele cortou aquele cordão com esforço, né, estava difícil para cortar. O corpo do Fernando se estremeceu e o médico então percebeu que já estava partindo. A operação não foi assim curta, nem foi fácil, longos minutos, e o Aniceto e a equipe assim, trabalhando assim, de forma assim, bem árdua para que desligasse aquelas energias magnéticas. A família então foi informada do desencarne, entrou aflita no quarto, mas daí já estava então o processo finalizado, né? Muito bem. Ali então a mãe do Fernando auxiliou um pouco mais, prestando alguns socorros ao filho, e a família ali em prantos, né, sobre o corpo físico dele, que estava já sem vida, sem a ligação com o espírito, e ali então, não usando da volitação, mas caminhando com pessoas assim, encarnadas, eles se retiraram ali do recinto, e que aí André ficou curioso, né, com aquela questão dos 3 espíritos que surgiram na janela. Por que será que eles se manifestaram daquela forma, né? Um momento assim de tanto respeito, tanta tristeza, né? Por que tanto menosprezo a uma pessoa que está agonizante? A gente deve ter respeito ao morto. E ele não entendia muito bem isso. Mas o instrutor dele, né, o Aniceto, ele sabia das coisas, né? Ele percebeu os pensamentos do André Luiz e falou, não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz.
Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal acesso. Veja a importância da mãezinha do Fernando ali, né? Ela, aquele desvelo dela, a presença dela impedia que aqueles espíritos chegassem ali, né? Que são vampirizadores mesmo do mundo espiritual. Provavelmente em outros livros nós vamos ver sobre os vampiros no mundo espiritual mais detalhes, né? Tem alguns livros de André Luiz que tem mais informações sobre isso. Depois de calar por alguns momentos, acrescentou: cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere, né? Não me diga com quem andas. Então, aqui na Terra nós cultivamos isso, né? Nós nos aproximamos daquilo que nós temos afinidades. E nesses convívio, esses afetos que não são muito úteis, nós levamos para o plano espiritual também. Quando desencarnamos, lá estão eles esperando nós, eles querem continuar a festa, né? Continuar a prática que eles faziam aqui na Terra. E Fernando estava nesse grupo. Fernando, então, estimava os companheiros de vida desregrada. Não é, pois, de estranhar que eles vinham esperar ele quando ele ia voltar para a existência real. Interessante, né? Os termos que o André Luiz, a existência real. A gente acredita que a existência real, a gente vive, né? Como se a existência real fosse essa aqui, mas não. A existência real é a vida espiritual. Então, ele informou ele. E aqui ele faz uma referência a Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, que afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Então, tá frio, hein, Orlando? Tá se agasalhando aí. Muito bem. Nós aqui com calor. Essa informação, então, foi endereçada ao espírito humano, né? Na época Dá 8 graus aqui. 8 graus? Eita! Que delícia, né? Tomar chimarrão. Muito bem. Cada um, pois, tem a companhia, né? O séquito invisível, a que se devota na Terra. Aí a frase aqui que ele sempre deixa no final de cada capítulo a nossa reflexão. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. Então, qual testemunha que está me acompanhando hoje, agora, daqui a pouco mais, né? Qual essa nuvem de testemunhas que está me acompanhando? Então, a gente voltar a essa preocupação, né? Não diria preocupação, não é um termo muito, muito bacana, mas voltar então a essa vigilância com quem que nós estamos andando, né? Qual a companhia que nós estamos atraindo para a nossa vivência aqui enquanto encarnados. Então, esse é o capítulo dessa manhã, e ele é um capítulo assim que para levar a gente à reflexão sobre a morte como uma passagem, né? Porque devido à forma como sempre foi tratada a morte, a gente tem uma ideia da morte assim muito feia, muito triste, muito dolorosa. Então esse capítulo é um convite para a gente encarar a morte como uma viagem, como uma passagem. E como diz no Evangelho mesmo, tem uma parte lá que lembra assim, né? Ele faz uma analogia. Kardec, ele era um pedagogo, então ele sempre traz assim os exemplos do cotidiano para nos tocar, nos refletir sobre a lição. Então ele compara assim a vida aqui na Terra como duas pessoas que estão ou no hospital ou presos, né? Geralmente fala muito sobre isso, né? O encarnado, nós estamos presos, né? Ou então estamos internados no hospital, que a Terra é um hospital de almas. E daí nós estamos com um companheiro de quarto ou companheiro de cela, e esse companheiro de cela, ele fala: venceu o teu tempo, né? Você já cumpriu sua pena, você pode ir embora, né? Ou então no quarto, ou aquela pessoa que está enferma, que foi companheiro por nós por alguns anos ali, né? Naquele quarto de hospital, chega o médico e dá alta, fala: você pode ir embora, que você já se curou.
Aí eu vou ficar triste, o que fica ali fala, não, fica aqui comigo, você tem que ficar doente também, o outro, porque está preso também, né? Você tem que continuar preso aqui comigo. Não, né? Vai ser feliz, né? Que bom que você se libertou, né? Você venceu a sua passagem aqui na Terra. Mas nós não encaramos assim, não. A gente encara de uma forma bem triste, né? Bem apegada, né? Nós temos um apego muito grande ao outro. E faz parte da nossa vivência mesmo, né? Na atual conjuntura, no atual nível evolutivo que nós estamos vivendo, é muito natural que a gente ainda se comporte dessa maneira. Mas é muito bom também que nós nos exercitamos para não ter esse apego tão forte com as pessoas, né? E aqui ele lembra de uma parte assim física mesmo, parte, né? Que o apego prejudica. Os parentes que estavam ali velando o corpo dele enquanto no momento do desencarne estava prejudicando a partida dele e trazendo ainda prejuízo para que ele mais sofrimento para ele, né? Ele estava sofrendo. Então a gente ainda tem esse comportamento inadequado. Isso é falta ainda o quê? Será que é falta de fé em Deus? Né? Nós não acreditamos que Deus está no comando? E a nossa oração? Como é que a gente faz a nossa oração? Cura, cura, cura. Quando na verdade às vezes a gente falava bem assim, seja feita a sua vontade. Como está no Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, Senhor. Né? Se for da sua vontade que ele se cure, né? Que cure, né? Mas se for da sua vontade que é o momento dele partir, que parta. E a gente procurar libertar o nosso coração daquela prisão que a gente se liga ao outro. Mas isso é muito, muito bonito de a gente ler, muito interessante, né? Nos leva a reflexão que é isso mesmo, só que a prática é outra coisa, né? Todos nós, quando tem a gente não quer deixar o outro ir, não quer se separar, né? Isso. O apego emocional, o carinho, se a gente quer a presença ainda da pessoa. Apesar de que, mesmo estudando, a gente sabe que a pessoa o estágio dela aqui já terminou, ela fez o que ela tinha que fazer e se cumpriu, né? Só que a gente, até o último minuto, e depois ainda a gente ainda insiste em querer manter do lado. É difícil você dizer adeus. É difícil, porque a gente ainda está ligado a essa questão assim de vivência cultural mesmo, que a morte é uma coisa assim para sempre, né? E a gente morre todos os dias, né? Esse corpo mesmo meu aqui, ele já mudou muitas vezes. Essa mão aqui já foi mãozinha, agora já é uma mãozona, né? Então nossa célula se renova, se modifica, morre as células todos os dias e vem outras no lugar, mas ainda assim, né? Nossos filhos mesmo, né? Aquele bebezinho não existe mais, aquele adolescente não existe mais, agora é adulto. E assim Mas vai, isso aí não adianta, isso aí é evolução, né? Nessa existência que nós vivemos, ainda a gente vai conviver com isso. Isso. Já está melhorando em algum sentido, porque, por exemplo, tem muitas pessoas, igual o caso da minha esposa, do meu filho, foram internados lá uma semana, eu não vi ele desencarnar, nenhum de nós viu, né? Porque teve acompanhamento médico lá. Tá na UTI, né? Nesse caso, você só leva aquele choque, nem o choque não leva, porque você já está acompanhando, né? Está sabendo a situação. Mas agora a pessoa desencarnar ali na sua frente, uma pessoa que você conviveu com ela um montão de anos, é difícil você ter essa ideia, você não tem, né? Quando o teu filhinho aí desencarnou, você levou um choque danado, Sim. Né? Todo mundo leva, a gente não tem como não levar. Isso faz parte, eu acho assim, no meu modo de ver, que faz parte até da provas e expiação que a gente está passando aqui. Agora, vai ter uma época, né, que quase não haverá necessidade da gente até reencarnar aqui na Terra, né?
Aí, essa época, as pessoas já vão estar evoluídas, né? A maioria não é espírita, não sabe que a vida continua. Tem grande parte da população que desconhece, né? Aquilo que a gente conhece. Digamos o seguinte, que isso aí seria mais aplicado aos espíritas, que sabem que a vida continua, não é? Que o espírito é imortal. Mas a população em si não tem essa noção, né? Então, eu acho que Deus já está nos preparando de uma forma que você, a maior parte do pessoal tem um plano de saúde e tal, então é internado, morre lá aos cuidados dos médicos. Desencarna, né? A gente até fala morrer, está errado. É desencarnar, né? Sair do corpo de carne. Né? Então, eu acho que a gente tem que conviver com esse tipo de coisa, sabendo que é um processo natural. É isso mesmo. Nós estamos sendo treinados, né, o tempo todo, né? Mesmo a gente fala muito do espírita, né? Mesmo o não espírita, de uma outra forma, está sendo treinado, né? As mudanças, a vida, né? A gente está o tempo todo observando que essa vida ela é passageira mesmo. Então a gente o tempo todo está sendo treinado. E quanto antes a gente buscar essa construção de aceitação, né, melhor é para nós mesmos, né? Para o outro também, é claro, né? Mas melhor para nós mesmos, para a gente trabalhar melhor essa ausência, né? Que a gente, esse apego, essa dificuldade que a gente tem de E uma outra coisa também interessante, né? Isso acontece comigo sempre. A gente falar é fácil, né? É verdade. Viver a situação ali, né? Né? De viver a situação naquele momento ali é muito difícil. Difícil mesmo. Eu, graças a Deus, eu tirei de letra devido ao trabalho que eu exerço aqui, fiz questão de exercer, né? Eu não paro dentro do movimento espírita aqui, eu sou igual Bombril. Isso ajuda bastante, né? Aqui você está falando aí, eu já estou programando aqui uma pauta para amanhã. Tem uma reunião amanhã com a URI, né? Com a União Regional Espírita. Então, eu me envolvo no trabalho, né? Para não ficar aí triste pelos cantos, né? Sim. Que a gente, se der vazão, a coisa acontece, né? Então, acho que para nós que já temos um certo conhecimento, a gente, como você diz, a gente tem que treinar e se esforçar, né? Se esforçar, né? O esforço é muito importante. Tem gente que não quer, né? Se esforçar. Eu já vi espírita mesmo dizer, olha, eu acho que eu nem sou mais espírita. Porque você volta contra Deus até, né, Orlando? Deus esqueceu de mim, né? Não esqueceu nada. Deus não é culpado de nada, né? Somos nós mesmos, né? Pelo contrário, eu tenho que agradecer a Deus pelas infinitas ajudas que eu tenho recebido. Hoje a dona Lalinha está impedida de falar, ela está com o microfone dela desligado. Alguém mais quer comentar? Tudo certo? Ninguém mais? Não, quero não. Esse assunto morte, ele sempre é muito difícil, né, pra gente até falar sobre ele, né? Porque, por exemplo, meu pai faleceu tem já 24 anos e até hoje eu ainda queria que ele ainda estivesse comigo, sabe? Fisicamente, né? Fisicamente, mesmo no tanto que a gente já... Então, mesmo... E eu sei que eu tenho que trabalhar isso em mim, porque esse apego faz também mal para ele, né? Se eu ficar assim, né? Então, às vezes, eu me deixo levar pelaquela sensação de perda, que, se tivesse aqui, isso seria diferente. Então, assim,
Igual o Orlando falou, mesmo que a gente estude e saiba, às vezes a gente cai nessa tentação de ficar nesse, isso, aí tem que ficar policiando para não deixar isso evoluir e atrapalhar, né? A dona Lalinha abriu aí, ó. Dona Lalinha! Oi, dona Lalinha! Estão ouvindo a senhora agora. Eu estou muito gripada e estou tossindo demais. Uma tosse, que Deus me livre. Tô louca. Ela está com medo de passar gripe online para nós. É mesmo, é passar gripe para dona vocês. Lalinha. Fechei o microfone para a gripe não passar para vocês. Tá certo, Eu estou tossindo demais, aí faz barulho, né? tá certo. Agora eu tomei um antialérgico ali para ver se para um pouquinho. E esse medo da morte, Mas, dona Maria, como é que a senhora encara? A senhora ouviu aqui? Aí, esse problema é sério, né? Porque a gente. O entendimento com a morte a gente vai adquirindo com o tempo. Não é você nasceu hoje, você já sabe, né? Você vai adquirir com o tempo. Quando minha mãe morreu, não sei se é porque eu tinha apego demais nela, acho que não entendi muito bem a morte dela. Eu nem vi o corpo dela, nessa época eu enxergava bem. Eu enxerguei o corpo dela porque eu desmaiava. Toda vez que eu ia lá para a beira do caixão dela, as minhas pernas bambeavam e a vista escurecia. A pessoa me carregava por um canto. Aí acontecia toda vez. Acabou que eu não vi ela morta, só vi ela viva. Eu não consegui ver ela desencarnada. Mas minha mãe é pessoa boa demais. Ela está muito bem. Hoje, ela está muito bem. Quando o Odilon olha desse jeito assim, ele está com ar de ironia. Ironia? Não, de jeito nenhum. Eu tô lembrando que a dona Badia, né, a nossa mãe, tá sempre por perto. Lá de vez em quando ela manda notícia. De vez em quando ela faz alguns elogios, outra hora ela dá uns puxão de orelha. Em um e outro. Orlando, de vez em quando ela, na mensagem dela, ela manda meio disfarçadinha mesmo, assim, né? O Orlando mesmo ouviu uma vez que ela falou assim, meu filho, minha criança, né? Como dizer assim, você precisa amadurecer mais, cresça. E o meu, ele mandou assim, é orgulho, filho. É orgulho, essa tua dor aí, né? Odilon, a gente tem entendimento, igual eu tenho entendimento demais da separação do espírito. Eu só não tenho ainda. Eu tenho entendimento, mas ainda não tenho aceitação. É isso. O apego ainda é forte, né, dona Lalinha? Mas é natural, isso todos nós temos, como o Orlando disse aí, é uma situação mesmo complicada. Ainda a gente não conseguiu passar esse estágio ainda de apego. Mas é bom a gente saber, né, que ele causa dor, sofrimento, que a gente precisa trabalhar isso. Quanto mais nós trabalharmos essa situação, melhor para nós mesmos e para o ente querido, aquele que a gente ama. Né? Para todo mundo é bom. Agora, ainda bem que vocês ainda recebem mensagem, né? Eu ainda não tenho essa graça de receber do papai, não. Sabe, Shirley, às vezes você não tem porque o teu pai já está junto com você faz tempo. De repente, a condição, né? de um sobrinho, de um neto, de um filho, de um irmão. É verdade mesmo. Tem muitos caminhos. E às vezes durante o sono, né? O sonho, né? Como nós vimos naquele capítulo do sonho, você não lembra. Mas lembra de uma coisa, acorda assim com uma situação assim gostosa, né? Uma que teve a companhia, né? Deus tem os caminhos para a gente receber de acordo com o nosso merecimento, né? Merecimento, Muito bem, nosso tempo está acabando. Dona Lalinha, oração. Se desligarem nós antes do tempo, bom final de semana para todo mundo. Eu nunca vi a Shirley fazer uma prece, você já viu? Ainda não, hoje não. Vou pegar no pé da Shirley.
Tá certo. Muito bem. Dona Lalinha que vai fazer então, Dona Lalinha? Deixa o Orlando que eu já tô. A voz tá ruim. Ela tá gripada, Orlando. Fica por É. sua conta. Se desligar, um bom final de semana para todos. Então, que Jesus, nosso Mestre, derrame sobre nós Tararararararara.